capítulo 4. Atos capítulo 4. E até, se precisar de uma Bíblia, é só levantar a mão. Nós temos mais 6 Bíblias aí atrás. Kiko até pode ir lá atrás buscar Bíblias para vocês e mais alguém que precisa. Então, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Hoje eu tive o privilégio, hoje de manhã, de ensinar a escola dominical na igreja, a segunda igreja batista, no Barreiro. Foi muito bom, trago cumprimentos dos nossos irmãos daquela igreja. E foi um privilégio. É bom saber que há outras pessoas, há outros irmãos, há outras igrejas que estão a perseverar, que estão a trabalhar e que Deus está a abençoar e trabalhar em outros sítios no mundo, em outros sítios em Portugal. Às vezes temos uma visão muito limitada daquilo que Deus está a fazer. Mas sabem, hoje, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo juntaram as suas vozes para louvar a Deus, tal como nós estamos a fazer aqui hoje. Nós somos 30 ou 40 de centenas de milhões de pessoas, de milhões e milhões e milhões de anjos que estão a louvar o nosso Deus. E isso deve deixar-nos, por um lado, cheio de humildade e, por outro lado, encorajado. Deus é grande, o nosso Deus é enorme, é vasto. E isso, para mim, é algo que quase não consigo compreender. Mas é um encorajamento e dou graças a Deus por isso. Atos capítulo 4. A pergunta que eu quero responder através da palavra de Deus é esta: como podemos ter coragem para seguir Jesus Cristo? Há 2 semanas atrás, a Flor Bela e o Horácio foram batizados. E todos nós, que somos seguidores de Jesus Cristo, sabemos a alegria que é de seguir Jesus Cristo. Não há melhor vida do que a vida com Jesus Cristo. Mas mesmo assim, também nós que seguimos Jesus Cristo com as nossas vidas, reconhecemos que também nem tudo é fácil. Há dias cinzentos em que realmente cada passo que tomamos é um passo de fé. Há momentos em que questionamos e pensamos: Deus, porquê? Há momentos em que os nossos amigos ou conhecidos gozam conosco porque estamos a seguir Jesus Cristo com as nossas vidas e temos prioridades diferentes. Quando estes obstáculos e tribulações surgem, como vamos responder? Vamos desistir? Ficar desanimados? Ou vamos encontrar encorajamento na palavra de Deus? Em Atos capítulo 4, vemos uma passagem que mostra-nos como podemos ter coragem para seguir Jesus Cristo. Vocês que já leram o livro de Atos sabem um pouco do contexto desta história. Até antes de lermos a passagem principal, convido-vos a voltar para Atos capítulo 1, versículo 8. Só algumas páginas atrás. Aqui podemos ver a ascensão de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, por 40 dias andou na terra e depois ele ascendeu para o céu. Em Atos capítulo 1, 8, as últimas palavras de Jesus Cristo antes da sua ascensão, ele diz: recebereis a virtude, Atos 1, 8, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. As últimas palavras de Jesus Cristo são estas: sereis os meus testemunhos. Vão falar comigo até aos confins da terra. Agora, havia só umas poucas pessoas que estavam a seguir Jesus Cristo nesta altura. Umas centenas. Liderado por Pedro, que era um grande falhaço. Foi ele que negou Jesus Cristo. E agora Jesus está a dizer:
vocês vão ser os meus testemunhos. Como é que isto é possível? Os discípulos que há poucas semanas antes, agora Jesus está a dizer, vá, conta as boas novas. Mas virando a página em Atos capítulo 2, diz em versículo 2, Atos 2:2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. O poder de Deus, o Espírito Santo, habitou e encheu as vidas dos discípulos de Jesus Cristo. E sabem, quem tem Jesus Cristo como seu Salvador, tem o Espírito Santo habitar na tua vida. E então qual era o resultado? Eles depois foram e começaram a pregar o Evangelho. Olha para o versículo 14 de capítulo 2. Pedro, porém, que há poucas semanas tinha negado Jesus Cristo, agora, publicamente, está a falar de Jesus. Pondo-se em pé com os anjos, levantou a sua voz. E ao longo dos próximos versículos, até quase o fim do capítulo, ele fala sobre Jesus Cristo. E, versículo 36, olha para a ousadia do apóstolo Pedro aqui. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificais, Deus o fez Senhor e Cristo. As mesmas pessoas que há poucas semanas estavam a dizer crucifico, agora Pedro está a dizer, vocês crucificaram Jesus, mas Ele ressuscitou, Ele é o Salvador. Qual era a resposta das pessoas congregadas lá? Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro, que faremos, homens, irmãos? E qual é a resposta? Versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E agora vemos um milagre incrível. Olha para o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É incrível, de um dia para o outro, a igreja cresceu incrivelmente. Houve uma explosão de crescimento na igreja de Jesus Cristo. 3.000 pessoas foram convertidas. E a Bíblia diz que com muita alegria juntaram-se. Olha para o versículo 46. Estas perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus. Receberam Jesus Cristo, a sua vida mudou. E agora, com muita alegria, estão a viver a vida cristã. Mas não continuou assim por muito tempo, porque olha em capítulo 3, Pedro e João um dia foram ao templo, curaram lá um homem que era coxo. E a resposta dos líderes religiosos foi uma resposta forte e violenta. Olha para esta história, em capítulo 3, e fala sobre isto em capítulo 4, onde fala sobre Pedro e João serem aprisionados, e lá diz o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo dos saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mãos deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Agora, a primeira onda de oposição vem. Para muitos destas 3.000, era o primeiro momento da oposição. Como vão ter coragem de seguir Jesus Cristo? Estas vão desistir? Vão fugir? Olhem o que acontece. Então, Pedro, João, os discípulos foram encerrados na prisão, mas depois
eles, diante dos líderes religiosos, falam abertamente sobre Jesus Cristo. E olhe para o versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles, vendo a ousadia de Pedro e João, maravilharam-se. E depois, diz em versículo 17, versículo 18, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós ser justo diante de Deus. No versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estão a ver a coragem, a oposição, estas pessoas que queriam calar as bocas dos seguidores de Jesus Cristo. Eles respondem dizendo: não podemos deixar de falar daquilo que é Jesus, daquilo que Ele fez. Que grande coragem! Estes eram os homens responsáveis pela morte de Jesus Cristo só há pouco tempo. E agora eles estão com grande coragem a dizer: não podemos deixar de falar disto. Então, como é que eles tiveram esta coragem toda? Olhe agora comigo em versículo 20. Em versículo 23. Soltos foram para os céus e contaram tudo o que lhes disseram aos principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio e Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com coragem, com ousadia, a palavra de Deus. Como é que podemos ter coragem para seguir Jesus Cristo? Em primeiro lugar, precisamos de juntar-nos aos irmãos na fé. Olha, em versículo 23, disseram, versículo 24, unânimes. Quer dizer, os discípulos voltaram e juntos com a igreja, eles oraram. A vida cristã não é uma vida solitária. A vida cristã é e deve ser vivida dentro da comunidade e da igreja. É por isso que nós estamos aqui para encorajar uns aos outros, porque precisamos da força que Deus traz através das vidas das outras pessoas. Quem segue a Jesus Cristo junta-se à igreja e é um peregrino junto com irmãos na fé. E se tu leres o resto do livro de Atos, vais ver muito mais momentos em que, quando houve oposição, o que aconteceu? Os irmãos juntaram-se. Sabem, quando há grandes tribulações, quando há problemas, pode servir para afastar as pessoas. Às vezes é isso que acontece nas famílias. Surge um problema, a família divide-se e pronto. Mas também, quando há problemas e dificuldades, às vezes Deus usa isso para unir pessoas, para serem mais unidas. Que Deus faça isso nas nossas vidas, que
as tribulações, que as dificuldades que vêm nas nossas vidas, no nosso meio como o corpo de Cristo aqui no Montijo, servem para nos unir e não nos afastar. Precisamos uns dos outros. E Deus tem nos dado grandes recursos para a vida cristã. Olha para as pessoas que estão ao teu redor. Deus colocou estas pessoas de propósito para ajudar, para orar, para encorajar a tua vida. Junta-te a irmãos na fé. Este é um dos propósitos da igreja, é sermos juntos. E assim podemos ter coragem para seguir Jesus Cristo. Mas o segundo passo em ter coragem para seguir Jesus Cristo é esta. Olha para o conteúdo da oração destes crentes e dos discípulos. Como foi a oração que eles fizeram? Levantaram, versículo 24. Levantaram a voz a Deus. Fizeram bem aqui. Houve problemas? Qual foi o primeiro recurso? Não o último recurso? Ir a Deus. Leva tudo a Deus em oração. E disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Esta oração não começa com Deus, salva-nos desta oposição, desta perseguição, ajuda-nos. Comece com o reconhecimento de quem é Deus. Sabem, quando nós fixamos os nossos olhos em Deus, quando nós temos problemas, o que acontece? Maior a nossa visão é de Deus, menos o significado vai ser dos problemas. Os problemas vão ser grandes, mas vamos reconhecer que o nosso Deus é maior do que estes problemas. Então eles reconhecem que Deus é o Criador. Que Deus é soberano, que Ele é Rei. E nota também, não reconhecem que Ele não é só Criador, mas que também Ele é completamente soberano sobre tudo o que está a acontecer. Isto é fascinante. Prestam atenção. Reparam o que eles dizem. Eles dizem em versículo 28 ou 27. Dizem, contra o teu santo filho Jesus se ajuntaram. Eles estão a dizer, as mesmas pessoas que são responsáveis por matar Jesus Cristo, estas pessoas estão a ameaçar-nos agora. É uma ameaça a sério. Mas eles dizem, olha para o resto em versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora reparem nisto. A maior injustiça na história da humanidade foi fora do controle da soberania de Deus? Não. Versículo 28 diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram. O pior momento na história da humanidade, mesmo assim, Deus era soberano, Ele era presente, e nada estava a acontecer que estava fora do controle de Deus. Realmente era o plano de Deus. Estão a ver como este reconhecimento que Deus é soberano, que Ele é Criador, vai ancorar-nos, vai dar-nos a força que precisamos de seguir a Jesus Cristo com coragem. Isto é incrível. Se vocês sabem, na tua vida, Deus é soberano e Deus não deixa nenhuma coisa entrar na tua mão que primeiro não passe pelas mãos do Deus que é amor e soberano da tua vida. Isso é incrível. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos o sabeis que para isto fomos ordenados. Romanos 8, 28, que nós lemos hoje, diz o seguinte, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eles reconheceram e entregaram nas mãos de Deus a situação.
Mas o terceiro passo é entrega a situação nas mãos de Deus. Ele diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. O que estava a acontecer aqui não era uma surpresa a Deus. O que está a acontecer na tua vida não é uma surpresa a Deus. Deus sabe. Deus está presente. Ele sabe todos os pormenores da nossa vida. Cada lágrima que nós choramos, Deus sabe. Cada momento que estamos sozinhos, Deus está lá. E eles dizem, Deus, esta é a situação. Não estamos a exigir que tu ages de uma maneira ou outra. Simplesmente estamos a colocar na tua mão esta situação. Entrega a situação nas mãos de Deus. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, em vez de entregar nas mãos de Deus os nossos problemas, os nossos medos, guardamos isso dentro das nossas vidas. Em vez de correr para os braços do bondoso Deus, ficamos sozinhos, isolados, quando Deus está, o nosso Pai está aqui pronto para nos ajudar. Eles dizem, Senhor, olha para estas ameaças. Muito interessante. Salmos 25, até podem ir lá nas vossas Bíblias. Salmo 25, versículo 15 e 16. Eles estão a dizer, Deus olha para isto que está a acontecer. Em Salmo 25, 15, diz o seguinte, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então, quando há problemas, qual deve ser a nossa resposta? Olhar para o Senhor. Mas não é só isso. Olha para o próximo versículo, 26. E ele diz, olha para mim. Tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Então, estão a ver o salmista? Ele diz, Deus, eu estou a olhar para ti. Olha para mim. Interessante, não é? É isso que eles fizeram aqui. E é isso que nós precisamos de fazer para ter coragem de seguir Jesus Cristo. Eles entregaram esta situação nas mãos de Deus, mas também podemos ver em quarto lugar hoje, eles oraram por coragem. Olha o que eles dizem em versículo 29. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu não sei sobre vocês, mas se eu já tinha as ameaças destes líderes religiosos, se eu já tinha passado algum tempo na prisão, se eu já tinha sido chicoteado, eu acho que a minha oração seria, Deus, livra-me destes inimigos. Deus, salva-me deste problema. Ajuda-me a sair desta situação. Mas qual é a resposta que eles fazem? Não é, tira de mim este problema. É, Deus, dá-me a coragem de enfrentar com coragem e com o teu poder este problema. Estão a ver o que eles dizem? Diz, considera as ameaças, concede, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E esta é uma oração que Deus vai honrar. Eu tenho medo de falar sobre Jesus Cristo. Eu vou ser honesto. Eu já falei com centenas de pessoas. Mas mesmo assim, às vezes não fica mais fácil. Mas quando nós oramos, Deus, dá-me a coragem. Deus, o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, dá a coragem, dá-nos as palavras certas, as palavras de amor, as palavras para conduzir ou para saber como agir nesta situação. Oraram por coragem. Em Efésios 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele disse, ora por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo aqui está a dizer, ora por mim, eu preciso de poder de Deus para falar de Jesus Cristo. Se o apóstolo Paulo
precisava da oração para ter coragem para seguir Jesus Cristo e falar dele, quanto mais nós. E então eles oraram por coragem. Eu não sei o desafio que tu estás a enfrentar hoje, o que vais enfrentar amanhã ou quando voltares para a escola. Ora por coragem. Precisas de coragem que vem de Deus. E também eles pediram a Deus para Ele fazer o que só Ele pode fazer. Ele diz, em versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Muitas coisas positivas aconteceram na igreja até agora. Milhares de pessoas foram salvas. Vidas estavam a ser transformadas. E as pessoas aqui reconheceram que isso foi um ato de Deus. E eles estão a pedir a Deus para Ele fazer o que só Ele pode fazer. Eles dizem, Deus, haja. Tu és o Deus que curas, Tu és o Deus que fazes prodígios e grandes coisas. Então, pedimos a Tua intervenção. Sabem, esta é uma pergunta que toca muito no meu coração. O que eu estou a pedir a Deus para Ele fazer na minha vida que só Ele pode fazer? O que estou a pedir a Deus para Ele fazer na minha vida que só Ele pode fazer? Deus, dá-me um bom dia. Isso é bom. Deus, ajuda-me com esta situação. Mas que nós possamos ser pessoas com grande fé, que pedimos a Deus, Deus, faz coisas na minha vida que só Tu podes fazer. Salva esta pessoa na minha vida. Dá-me a coragem de falar de Ti. Eu tenho tanto medo. Eu não consigo. Dá-me a coragem. E quando nós oramos com ousadia, com fé, por estas coisas, podemos, em último lugar, ver Deus fazer maravilhas. Qual era o resultado disto tudo? Olhem em versículo 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E olha, Deus respondeu. Anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Eles pediram a Deus, Deus ajuda-nos a falar. E o que Deus fez? Eles anunciaram com coragem a palavra de Deus. Ver Deus fazer maravilhas. Quanto mais próximo andamos de Deus, mais vamos ver Deus agir nas nossas vidas. Todos os dias. Quanto mais longe andamos de Deus, menos vamos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre as pequenas coisas e as grandes coisas. Esta é a verdade que podemos ver aqui. Ver Deus fazer maravilhas. E houve um milagre na vida de Pedro e dos apóstolos. Antes, Pedro, ele abandonou Jesus Cristo. Negou Jesus Cristo. Mas agora ele e os outros estão com coragem de dizer Jesus Cristo é o Salvador. Eu sou como Pedro, antes da crucificação. Com medo. Pronto para fugir, às vezes. Eu quero ser como Pedro e os discípulos eram depois, cheios do Espírito Santo, com coragem. E houve este grande milagre. E vemos que houve uma maravilha. Diz que em Atos 5:14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres, crescia cada vez mais. As ameaças mais fortes não eram nada em comparação com o poder de Deus. Tenho aqui a fotografia deste homem aqui. Chama-se William Borden. William Borden, ele era um rapaz que nasceu numa família riquíssima. A sua família é ainda hoje dono de uma companhia de laticínios nos Estados Unidos, Borden Milk. E ele, em 1906, ele terminou os seus estudos na escola secundária e, como prenda, a sua família, que era riquíssima, deu um cruzeiro a ele para ele viajar
sobre o mundo inteiro. Ver o mundo inteiro. Seria bom, vocês que estão a terminar a escola, ter um cruzeiro, especialmente nesta altura. Mas quando ele foi a dar esta volta ao mundo, Deus começou a tocar na sua vida. E ele começou a ver povos que nunca tinham ouvido sobre Jesus Cristo. Este William Borden ficou tão comovido com isto, ele voltou para casa e disse à sua família: eu vou ser missionário para os muçulmanos, um povo muçulmano que naquela altura vivia na China. Ele foi à faculdade e lá na faculdade ele começou a estudos bíblicos e momentos de oração em que milhares de outros estudantes começaram a assistir. Por 6 anos ele andou na faculdade. Ele tinha tudo a seu dispor. Ele era herdeiro de uma grande riqueza da sua companhia, da sua família. Ele podia ter vivido uma vida de conforto, de luxo, mas depois de terminar os seus estudos, ele escreveu algo na sua Bíblia que é fascinante. Logo depois, ele escreveu estas palavras. Antes de ele ir para alcançar os muçulmanos, ele escreveu 2 palavras, sem reservas. 2 palavras simples, sem reservas. Após 4 meses de estudar evangelismo, quando ele foi para lá, ele diz, quando chegou a Egito para estudar a língua e estudar arábico, ele escreveu na sua Bíblia sem reservas. Debaixo disso ele escreveu sem retrocessos. Não vou voltar. Após 3 meses em Egito, onde ele estava a estudar para ir para a China, ele teve uma doença contraiu meningite cerebral. Ele morreu dentro de 1 mês, com 25 anos de idade. E 1 hora depois da sua morte, a sua mãe chegou ao lado da cama e, enquanto ela estava olhando na sua Bíblia, descobriu a 3ª e última série de palavras, que era sem pesar. Ele escreveu sem reservas, sem retrocessos, sem pesar. Agora, se tu fores a Egito hoje, tu podes ver o túmulo do rei Tutankhamon. Ele morreu com 16 anos de idade, para vocês que não sabem. Em grande luxo. Ouro em todo o lado. Tu também podes ir em Cairo ver o túmulo deste homem, William Borden. Muito humilde, sem nada. Um grande apóstolo, Tutankhamon e William Borden. Mas ele sabia o que valia a pena. E ele teve coragem de seguir Jesus Cristo. E por isso, ele escreveu palavras que eu espero que todos nós possamos dizer em seguir Jesus Cristo. Sem reservas, sem retrocessos, sem pesares. Porque vale a pena seguir Jesus Cristo com coragem. Amém. Vamos orar.